Olá pessoal, neste vídeo vamos abordar o veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS e como o ditador Nicolás Maduro encarou essa posição do governo brasileiro. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo político e militar. Primeiro vamos contextualizar o que é o BRICS e qual a importância dessa decisão para o bloco. Criado em 2006 como um agrupamento não oficial de economias emergentes, o bloco iniciou com Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, foi ampliado para a entrada da África do Sul. Desde então, o BRICS tem sido um fórum para coordenação política entre esses países e uma via alternativa aos modelos de governança global liderados pelos Estados Unidos e União Europeia. Na cúpula de Kazan, em 2024, na Rússia, foi debatido a entrada de outros países no bloco, em uma categoria especial chamada de Estados Parceiros. Isso permite que esses países possam participar das reuniões e atividades, mas sem o direito a votos e tomadas de decisões. A ideia sugerida principal pela Rússia seria fortalecer o bloco frente a um cenário global que está cada vez mais polarizado. No entanto, a Venezuela e a Nicarágua ficaram de fora dessa lista, o que despertou reações dos seus governantes, em particular Nicolás Maduro. Para o governo do Brasil, permitir o ingresso da Venezuela no BRICS teria implicações profundas. O Itamaraty sinalizou que um regime com um histórico de violações democráticas e políticas autoritárias como a Venezuela não estaria alinhada com os valores que o Brasil deseja representar dentro do bloco. A decisão tiver a Venezuela foi liderada pelo Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, chefiando pelo embaixador Eduardo Paes Saboia. A crítica venezuelana a essa posição, que rotulou o Itamaraty como um poder dentro do poder e vinculou ao Departamento de Estudo dos Estados Unidos, ecoa o receio de Nicolás Maduro de que o Brasil está sob influência da Casa Branca. Porém, o ex-chanceler Celso Amorim, essa decisão referente à falta de confiança do governo brasileiro com relação à lisura democrática do governo da Venezuela. Como sabemos, as eleições na Venezuela foram amplamente criticadas e Brasília tem adotado uma posição de que essas questões internas venezuelanas podem trazer um impacto negativo para o BRICS. A resposta de Nicolás Maduro foi forte. A Venezuela acusa o Brasil de promover ódio, carregado de tensões históricas que remetem a tempos de atrito entre os dois países. Maduro evitou culpar diretamente o presidente Lula, talvez com o intuito de deixar uma porta aberta para negociações futuramente e direcionando as críticas para o Itamaraty. Ele destacou também que aguarda um posicionamento do presidente Lula, sugerindo que Lula poderia revisar a decisão, ainda que as chances para que isso aconteça sejam limitadas. Por outro lado, Diosdado Cabello, um dos principais líderes do chavismo, tenha sido mais direto. Ele afirma que a decisão do Brasil enfraquece a posição brasileira no cenário internacional e acusou o Itamaraty de ser um instrumento de política americana. Cabello chegou a dizer que a não entrada da Venezuela no BRICS seria uma ameaça ao bloco como um todo, especialmente por considerar as reservas de petróleo da Venezuela, que aumentariam o controle do BRICS sobre esse recurso estratégico. E ainda reforçou que a letra B do BRICS deveria significar Bolívar e não Brasil, em uma tentativa de frisar a importância histórica da Venezuela na América Latina e o seu direito de participar do BRICS. A declaração do Brasil não afeta somente as relações com a Venezuela, mas repercute as relações com outras potências do bloco, em especial a Rússia e a China. A Rússia, que apoiou abertamente a entrada da Venezuela, pode encarar abertamente essa posição do Brasil como uma demonstração de aliança com as políticas ocidentais. Vladimir Putin chegou a se posicionar sobre o assunto, destacando que as posições de Moscou e Brasília não são iguais nesse ponto, uma declaração que coloca o Brasil numa posição delicada no bloco. Para o Brasil, esse veto é uma forma de preservar a soberania diplomática, de manter o posicionamento firme com relação à defesa dos princípios democráticos. Contudo, pode afastar o Brasil dos seus parceiros do bloco e complicar a relação com países como a China, que tradicionalmente mantém uma postura bem mais permissiva com relação a regimes autoritários e ditatoriais. O BRICS sempre se posicionou como uma alternativa às estruturas de poder ocidentais, e a entrada de um país como a Venezuela fortaleceria essa narrativa. No entanto, o Brasil parece mais interessado em manter uma postura equilibrada
que permita, ao mesmo tempo, participar de blocos multipolares e manter boas relações com o Ocidente. Esse veto marca um capítulo novo nas relações entre o Brasil e a Venezuela, que parecem cada vez mais distantes um do outro. As relações entre Maduro e Lula já foram bem próximas. Agora está marcada por desconfianças em ambas as partes e os interesses parecem ser diferentes. A insistência de Maduro em pressionar o Brasil pode ser vista como uma tentativa de reaproximação, mas as duras críticas ao Itamaraty mostram que a Venezuela vê o Brasil como um empecilho aos seus interesses regionais. Além disso, a não inclusão da Venezuela pode reforçar a tendência do BRICS em se dividir sobre temas críticos. O bloco que busca se manter como um ator global unificado precisa agora lidar com essas divisões ideológicas e estratégicas, o que pode afetar o objetivo de representar uma alternativa coesa ao Ocidente. A decisão de vetar a entrada da Venezuela coloca o Brasil num caminho de maior independência diplomática, mas também o expõe a críticas e tensões dentro e fora do bloco. O futuro do BRICS depende da capacidade dos seus membros de lidar com diferenças internas e de estabelecer uma agenda comum. Para o Brasil, o desafio será equilibrar a sua liderança na região com a necessidade de preservar boas relações com seus parceiros do BRICS. Resta a pergunta: será que o BRICS consegue se fortalecer e representar um bloco alternativo e unificado em um mundo cada vez mais polarizado? Ou essas diferenças internas entre os seus membros dificultaram essa trajetória? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das nossas atualizações.